Olá pessoal, muito bom dia ou boa tarde, talvez boa noite. A gente vai continuar a leitura do Pão Feito em Casa, estamos na leitura número 4. Então se você não leu, faz favor de ler lá antes, porque senão você não vai entender muito bem, né, as leituras nossas e tal. E o legal é acompanhar a leitura que a gente vem fazendo desse livro aqui, o Pão Feito em Casa. Até agora eu não consegui achar o arquivo para passar para vocês do livro todo, infelizmente. Mas eu vou fazendo leitura aqui, que é o que eu estou fazendo presencialmente. Então, para ficar uma aula similar, eu vou lendo por enquanto, que eu não tenho o texto todo para passar para vocês. Então, a gente vai lendo aqui, beleza? Então, capítulo 4. Carmina pega a vasilha amarela e despeja todo o conteúdo, uma enorme bola de massa sobre o mármore da pia. Esqueci de dizer que se chama Sova, o capítulo 4. Sexta-feira, 18 horas e 25 minutos, cozinha do casarão. Carmina pega a vasilha amarela e despeja todo o conteúdo, uma enorme bola de massa sobre o mármore da pia. Os três adolescentes estão completamente despreparados para o que vem a mulher fazer em seguida. Ela fecha os dois punhos, ergue-os e desce com toda a força sobre a mistura de farinha, de leite, margarina, sal e açúcar. Vai bater na massa. É assim que você faz pão, batendo na massa. Toby recua, Ari prende a respiração e Rick solta um palavrão entre os dentes. É estranho ver a senhora permanentemente séria e contida nas palavras. Às vezes ela parece ter saído de um romance de Jane Austen. Cair de socos na massa do pão com os olhos brilhantes. Ela bate, joga, abre, fecha e maceta aquilo tudo como se fosse a Mulher Maravilha, surrando os inimigos da justiça e da verdade. A visão violenta cessa de repente. Ela para, respira fundo, limpa as mãos no avental vermelho e se volta para eles completamente serena. A massa precisa ser sovada com energia. É a sova que faz com que o glúten presente na farinha se desenvolva e dê a textura ao pão. Quanto mais batemos na massa, mais macio o pão sairá. Os olhos dela parecem divertir-se com o ar perplexo dos jovens ao dividir a massa em 3 partes iguais. Fita-os e indica a pia. Não é preciso dizer mais nada. Eles tomam cada um sua porção da mistura e se põem a sová-la, bater na massa. Ariana levanta seu pedaço e arremessa com força no mármore. Aquilo é delicioso. Ela sorri ao pensar no infeliz que causou o acidente em que perdeu a família. Pensa nas tias que só viram nela uma garota problema com uma gorda conta bancária. Pensa em professores desinteressados e em castigos injustos. E torna a jogar a massa na pia com toda a força. Plaft, plaft, plaft. Tobias é mais concentrado. Deixa a massa parada sobre o mármore e vai socando em golpes curtos e planejados. Apenas os olhos apertados denunciam seu ódio. Os socos podem ser cautelosos e escassos, mas são efetivos. Tum, tum, tum. Não restará uma molécula da massa sem ser sovada. A dona da casa vê tudo isso sem se perturbar. Seu olhar, entretanto, está fixo em Ricardo. Ela lê as emoções do rosto dele tão claramente quanto lê as receitas em seu organizado caderno de doces e salgados. Observa-o sovar a massa sem dó nem piedade, erguê-la e arremessá-la, socá-la, golpeá-la, estapeá-la. Plaft, tum, pof, tá, zap. Ali estão os valentões que o infernizaram no cursinho, professores que o ignoraram, a mãe que sempre o julgou um estorvo para a sua vida acadêmica, o pai distante cujas visitas só resultavam em exigências, sermões, punições. Os médicos e funcionários da clínica que tentaram transformá-lo num robô apático e conformado. Todos aqueles rostos disfarçados das entranhas da maçaroca disforme, prontos a receber seus golpes. Em alguns minutos, estão exaustos. A mão de Carmina pousa inesperadamente, suave, sobre os ombros de cada um, sinalizando que aquela etapa terminou. Vamos em frente, diz ela. A massa está bem preparada agora. Sim, podemos deixá-la crescer. 3 respirações ofegantes ecoam na enorme cozinha enquanto a mulher mais feia do mundo busca assadeiras no armário sob a pia. Eles não se olham. Ari e Toby não veem a lágrima que escorre pelo canto do rosto de Ricardo e se estatela no chão. 1 mês e 3 semanas antes. Na verdade, nenhum deles ficou sem computador naquela semana do castigo, embora Carmina lhes confiscasse todos os aparelhos, dispositivos e celulares com um olhar de mártir. Parecia dizer que castigar adolescentes infratores era um fardo intolerável para ela, porém necessário. Coitadinha. Proibição inútil.
Havia acesso à internet nos laboratórios de informática dos colégios, além das lan houses e cybercafés espalhados pelo bairro. Toby continuou desenvolvendo seus programas, Rick terminou os textos que devia entregar e Ari, ela fez pesquisas. Intrigada com o desenho da caveira, que tinha a impressão de já ter visto em algum lugar, a garota entrou em vários sites de busca e provou que estava certa. Olhem isto, ela disse aos dois rapazes certa tarde no jardim, quando haviam retornado das aulas. Os três haviam conversado várias vezes sobre a possibilidade de se vingarem da Abantesma. Pela injustiça em castigá-los tão cruelmente, tinham sim conseguido computadores para acessar, mas não houve meios de evitarem os banhos frios. A megera desligar a água quente da casa. Só no banheirinho privativo da Mortícia, o vapor denunciava a delícia do chuveiro quentinho. Agora que o período de castigo estava terminando, diante da porta pichada, eles analisavam o desenho. Carmen tentara removê-lo, mas ainda restava uma silhueta bem nítida da caveira na madeira da porta. Para mostrar aos dois, Ariana tinha imprimido uma foto encontrada na web, numa monografia sobre grafites antigos naquela cidade. Era a mesma caveira, sem dúvida, embora muito melhor desenhada. Ricardo pegou a folha de papel interessado. Tobias se encolheu, de novo com uma expressão apavorada. A garota explicou. Na época da ditadura militar, nos anos 60 e 70, apareceram muitas pichações em muros. Dizem que eram protestos contra a ditadura. Umas eram enigmáticas, outras mostravam símbolos estranhos. E a polícia prendia todo mundo que era apanhado pichando pela cidade. Achava que eram comunistas. Rick franziu as sobrancelhas. Mas por que alguém viria aqui e picharia um protesto contra a ditadura militar depois de tanto tempo? Matutou. Para mim isso tem outro significado. Uma caveira é um símbolo comum. Eu mesmo tenho 2 camisetas encaveiradas. Existem gangues de traficantes que usam esse tipo de marca. Eu sei, Ari retrucou, animada. Também pesquisei sobre isso, mas não descobri se alguma gangue usa exatamente a caveira vermelha como símbolo. Debateram o assunto mais um pouco e não demorou para o retrato sinistro entrar na conversa. Ari lembrou. O pai da Abantesma foi coronel. A plaquinha da moldura diz que ele morreu na década de 60. Vai ver, ele andou envolvido nessa coisa dos militares. Tem razão, concluiu Rick. Precisamos descobrir mais sobre isso. Que sites de busca você está usando? Há vários, posso te mostrar. A gente podia se encontrar naquele cybercafé da praça amanhã, depois das aulas, ela sugeriu. Ah, certo. Você vai, Toby? Somente então os dois perceberam a mudança do garoto. Estava cada vez mais amedrontado. Ariana teve pena dele. Pegou sua mão e apertou com carinho, em silêncio. E se não for nada disso? Ele disse afinal. Quero dizer, pode ser só uma coincidência, não pode? Uma brincadeira sem sentido. Está cheio de pichadores por aí. Claro que pode ser coincidência, Ricardo assegurou. Mas não custa nada a gente investigar. Temos de provar para a Abantesma que a pichação não foi nossa culpa. Que ela foi injusta com essa história de castigo. Ainda segurando a mão do garoto, Ari sentia seu tremor profundo. Não entendia por que ele não lhes contava o que a assustava tanto. Tobias, por que você tem medo? Não é da Mortícia nem da assistente social que te trouxe para cá. A moça é tão simpática. Ele, porém, desconversou. Ah, não é nada. É só que, sei lá, essas coisas de caveira, fantasmas, sempre me dão medo. E a casa é mal assombrada demais para o meu gosto. Vocês nunca ouviram os barulhos estranhos no meio da noite? Sim. Eles haviam ouvido sons abafados, de passos, de vozes na madrugada. Sempre que isso acontecia, Rick se lembrava dos ratos que corriam sobre os telhados da clínica de reabilitação em que fora trancafiado. Ari pensava em filmes sobre zumbis, colocava fones nos ouvidos e escutava dark metal sob as cobertas até adormecer de novo. Durante o dia, porém, eles tinham mais medo da dona da casa do que da casa. A conversa teria se prolongado mais, se bem naquele momento a porta encaveirada não tivesse sido escancarada, deixando a senhora Carmen surgir no jardim. Ah, chegaram, constatou ela secamente. Vão tomar banho. Sejam rápidos, eu religuei a água quente e fiz canja para o jantar. Quem se atrasar, fica sem comer. Eles obedeceram, quietos, antes que entrassem em seus respectivos quartos. Porém, Rick teve tempo de sussurrar. Amanhã, depois das aulas, no cybercafé da praça. No dia seguinte, nada aconteceu como deveria. Para começar, nem Toby nem Ari viram Ricardo durante o café da manhã. Segundo a dona da casa, ele saíra mais cedo porque teria um simulado e queria repassar a matéria antes. A garota não acreditou em nenhuma palavra daquilo, mas como a Abantesma parecia acreditar, ficou bem quieta.
Quando ia saindo para o colégio, a garota viu que Tobias fazia lição na sala sobre o retrato do Coronel B. Pieres. Estava vestindo um agasalho preto e tinha um boné também preto na cabeça. Parecia uma outra pessoa. Ué, você vai sair disfarçado? Ela riu. Se quer caçar alienígenas clandestinos, então tá faltando os óculos escuros. Toby sorriu da alusão ao filme que ambos gostavam, Homens de Preto. Vou mais tarde pro colégio hoje, retrucou ele. A gente se vê lá no Cyber. Mas Tobias não apareceu no fim da tarde, quando ela e Rick se sentaram numa mesa lá no canto do café para fuçar nos computadores. Durante quase uma hora, eles entraram em vários sites e imprimiram uma penca de informações. Nada de novo, contudo, apenas confirmaram o que já sabiam, que alguns grupos de esquerda andaram pichando as caveiras durante anos de perseguição aos comunistas pela ditadura militar e que ainda hoje gangues usam símbolos como aquele para se identificar. Só quando já iam se desconectar do computador para ir embora foi que a Ariana topou com uma notícia interessante. Ela havia digitado Comando do Exército e Coronel B, e o instrumento de busca apareceu com um necrológio de 69 no Jornal do Bairro, 1969. Olha isso, Rick, ela apontou para a reprodução amarelada do artigo na tela. Ele arregalou os olhos. A nota dizia simplesmente: foi velado ontem na capela do cemitério municipal o corpo do morador do bairro Coronel B. Pieres, que estava na reforma desde o ano passado, estava aposentado. O comandante-geral do Exército, velho amigo do coronel, compareceu ao funeral e declarou à imprensa que são infundadas as alegações de certos órgãos subversivos sobre as circunstâncias da sua morte. O militar falecido deixa esposa e filha. A associação comercial enviou uma coroa de flores em homenagem ao ilustre cidadão do bairro. Circunstância de sua morte? Ricardo soltou um assombio. Aí tem coisa. Como podemos descobrir mais sobre essa história? Simples, decidiu Ari. Vamos perguntar para a filha dele. A filha do coronel é a dona Carmina, né? Mas a pergunta não seria feita naquela noite. Quando os dois chegaram ao casarão, encontraram um pandemônio. Tobias estava lá, ajudando 3 homens estranhos. Viram escadas no jardim, um sujeito mexendo na entrada da fiação no telhado da casa e uma caminhoneta da companhia da eletricidade estacionada diante do portão. Demorou mais de 1 hora para que os estranhos fossem embora e nesse meio tempo Tobias informou: eu não consegui sair para o colégio. Deu um curto na eletricidade da casa e a Bantesma quase teve um troço. Só uma parte da casa não foi afetada, os nossos quartos e o nosso banheiro. Ela não sossegou até chamar esse pessoal. Passaram o dia inteiro consertando coisas, trocando fios, disjuntores. Disseram que a casa é velha demais. Isso é verdade, mas tem alguma coisa a mais nessa história toda, Toby. Ari pensou sem dizer nada. Percebera que desde o episódio do esmalte vermelho, Tobias tinha medo de sair na rua, só saía junto com os dois e para voltar do colégio acabava dando um jeito de encontrar com Rick no cursinho e voltar com ele. O enguiço na casa foi uma boa desculpa para ficar lá dentro. Mais uma vez, ela pensou que não queria nem imaginar o que o garoto temia a ponto de achar mais seguro permanecer num casarão mal assombrado com a versão século XXI de Mortícia Adams do que sair. De qualquer forma, engoliu a explicação e voltou a sua atenção para o ar inocente de Ricardo. Porém, só ficaria sós com ele quando, após jantarem e adiantarem os estudos, Tobias foi ajudar uma dona Carmina muito desanimada a trancar toda a casa. Ela parecia ainda mais soturna naquela noite. Sozinhos na grande sala, sob o olhar vigilante, porém mudo, do coronel, no retrato dos dois, podiam trocar confidências sussurradas. Desembucha, Rick, Ari começou. O que foi que você fez? A resposta foi outro olhar de inocência, que desarmaria interrogadores treinados. Mas Ariana, que sobreviver a 3 tias, vários advogados e alguns juízes, sabia tudo sobre falsos olhares inocentes. Percebeu o triunfo esboçado no canto da boca do rapaz. De alguma forma, o curto na eletricidade da casa era a arte dele. Eu sei que foi você. Só não pifou a eletricidade dos nossos quartos e no nosso banheiro. Me conta como é que conseguiu fazer isso? Não, ele não ia confessar. Conhecia a Ariana há muito pouco tempo e depois do que passara após o caso do baseado, ele gostaria muito a confiar em qualquer pessoa no mundo. Mesmo assim, não podia negar que gostava daquela garota esperta, com os vários piercings nas orelhas, o batom negro e as unhas roxas. Ah, sim! Ela adoraria saber como ele se levantara bem antes da Bantesma e usara seus respeitáveis conhecimentos nerds. E uma inesperada descoberta que fizera e que ainda não contara a ninguém para preparar uma pane na fiação da casa, de forma que a encrenca só estourasse quando ele estivesse longe dali,
aproveitando o seu álibi perfeito. Deixando um sorrisinho triunfante aflorar, ele respondeu: um dia eu te conto. Por enquanto, basta você saber que nunca mais essa megera vai me fazer tomar banho frio. E nada do que Ari dissesse naquela noite conseguiria extrair dele outra palavra sobre o assunto. Estamos já, no capítulo 5. A cara da Bantesma tá feinha aqui, hein? Capítulo 5. Formas. Sexta-feira, 18h30, cozinha do casarão. Vejam como eu dobro a massa. Ela toma uma bolota chata com a palma da mão direita e quase no mesmo movimento faz um rolinho. Solta o eis ali um pãozinho perfeito, arredondado. Ari, Toby e Rick tentam. As primeiras tentativas saem angulosas, imperfeitas, mas em pouco tempo acertam a mão. Estão com uma bela quantidade de pãezinhos formados que a dona da casa ajeita sobre uma grande assadeira enfarinhada. Lembre-se de que devemos deixar uma boa distância entre os pães. Eles ainda vão crescer muito antes de ir ao forno. Estão cansados, ainda falta enrolar uma quantidade razoável de massa. Então a Bantesma aparece com uma forma retangular e alta. Derrama nela um fio de óleo e dá um pincel para Ari, pedindo que a espalhe a gordura. A garota pinta o fundo e os lados da forma com óleo, depois espalha um pouco de farinha para terminar de untar. Rick, sob as ordens da mulher, que agora está no lavabo da copa, lavando as mãos, enrola a porção grande de massa e traz para colocar na forma untada. A mistura ocupa apenas metade dela e já vai se adaptando à vasilha. Aqui teremos um belo pão de forma. A megera volta à cozinha enxugando as mãos num pano de prato. Por enquanto, missão cumprida. Vamos ligar o forno agora? Toby indaga. Aparentemente, ele esqueceu o nojo dos organismos vivos e está ansioso para ver o pão pronto. A senhora Carmina continua a surpreendê-los. Pega um copo, enche com água da torneira e joga dentro dele uma minúscula bolinha de massa que desce ao fundo. Como eu disse, os pães ainda precisam crescer. Está vendo a bolinha na água? Ela vai se expandir também. Saberemos quando a massa estiver no ponto, pois a bolinha ficará mais leve e virá à superfície. Então sim, será hora de ligar o forno. Enquanto esperamos, podem ir fazer o que quiserem. Inacreditável. Ela lhes dá a liberdade de escapar da cozinha sinistra e das suas vistas, mas nenhum dos três sai dali. Estão curiosos para ver de que tamanho os pães vão ficar e descobrir exatamente em que ponto a bolinha mágica irá flutuar no copo d'água. Bom, paramos por aqui na página 71, nesse um mês antes. É isso aí, gente. Um grande abraço, até a próxima leitura. Fiquem bem. Voltem logo para o presencial, quando estiverem mais seguros, mas voltem logo, é importante. Abraço.